Nas profundezas da Floresta Negra, onde a luz do sol mal conseguia atravessar o denso emaranhado de galhos retorcidos e folhas escuras, erguia-se uma cabana que parecia ter sido esquecida não apenas pelo tempo, mas pela própria memória dos homens. Era um lugar sombrio, envolto por uma aura de mistério e desolação, como se a própria natureza houvesse conspirado para mantê-lo oculto dos olhos curiosos. Os mais velhos da vila próxima, com vozes trêmulas e olhares cautelosos, sussurravam histórias sobre aquele lugar amaldiçoado. Contavam que ali vivera Dona Úrsula, uma mulher cujo nome era pronunciado apenas em murmúrios temerosos. Diziam que ela não era deste mundo, mas sim uma feiticeira que havia selado um pacto ancestral com forças além da compreensão humana. Seus conhecimentos eram vastos e sombrios, revelados a ela por entidades que habitavam além do véu da morte, seres que vagavam pelas fronteiras entre o real e o etéreo. As preces de Dona Úrsula, segundo as lendas, não eram dirigidas aos santos ou divindades benevolentes, mas sim a essas presenças obscuras que respondiam apenas àqueles que ousavam invocá-las. A floresta ao redor da cabana parecia ecoar suas palavras enigmáticas, como se as árvores guardassem os segredos das trevas que ela desvendara. Com o passar dos anos, a cabana tornou-se um símbolo de medo, um lugar que ninguém ousava visitar, pois quem entrava nunca retornava. E assim, envolta em sombras e silêncio, a morada de Dona Úrsula permanecia, um lembrete assustador do poder que jaz adormecido nas profundezas da escuridão. Quando as crianças começaram a desaparecer nas redondezas, um pavor silencioso tomou conta da vila. Os rumores que antes eram sussurrados entre portas fechadas transformaram-se em certezas inegáveis. A cada noite, o ar pesado trazia consigo o cheiro nauseante de carne queimada, um odor que parecia impregnar até mesmo os sonhos mais inocentes. Misturado a isso, ouviam-se cânticos estranhos e inquietantes, entoados em línguas antigas que nenhum mortal deveria conhecer. As vozes ecoavam pela floresta como um coro de almas perdidas, fazendo com que os mais supersticiosos se benzessem repetidamente e rezassem para que a escuridão não os engolisse também. Alguns dos moradores mais corajosos, ou talvez mais tolos, decidiram investigar a origem desses sons perturbadores. Armados com tochas trêmulas e corações apreensivos, eles se aventuraram até a cabana maldita. Dizem que aqueles que retornaram estavam mudos, seus olhos vidrados e sem vida, como se algo tivesse arrancado suas línguas junto com sua sanidade. Outros, contudo, jamais voltaram. Seus nomes tornaram-se parte das histórias sussurradas ao pé do fogo, enquanto mães abraçavam seus filhos com mais força, temendo que o próximo desaparecimento pudesse ser o deles. A cabana, outrora apenas uma lenda sombria, agora parecia pulsar com uma vida própria, como se alimentasse das almas que ousavam se aproximar. O medo dominava a região, e a noite, outrora tranquila, transformara-se em um pesadelo vivo, onde o som distante dos cânticos parecia chamar por novas vítimas. A vila inteira foi tomada por um terror paralisante, quando o corpo sem vida de uma menina foi encontrado degolado na margem do rio. Seus olhos vidrados fixos no céu, como se implorassem por misericórdia. O que mais aterrorizou os moradores, porém, foram os estranhos símbolos entalhados em sua pele pálida. Marcas profundas e intrincadas que pareciam pulsar com um significado sombrio.
como se contassem uma história escrita em uma língua proibida. Os padres, com rostos lívidos e mãos trêmulas, reuniram-se às pressas na igreja para rezar e discutir o ocorrido. Falaram em voz baixa, mas suas palavras logo se espalharam como um eco amaldiçoado. Aquilo não era obra de mãos humanas, mas sim uma oferenda ao demônio. Um sacrifício ritualístico destinado a invocar forças das trevas. A partir daquela noite, as mães trancavam portas e janelas com desespero febril, segurando seus filhos junto ao peito, como se temessem que as sombras pudessem arrastá-los para longe. As crianças, antes livres para brincar nos campos até o entardecer, agora eram mantidas sob vigilância constante, e o toque do sino que anunciava o pôr do sol tornou-se um sinal para que todos se recolhessem. Ninguém ousava sair depois que a escuridão caía sobre a vila, pois diziam que os ventos noturnos carregavam sussurros e risos que não pertenciam a este mundo. A lua, outrora uma presença reconfortante, parecia agora zombar dos vivos, iluminando o caminho para algo que espreitava nas sombras. O medo havia se enraizado profundamente no coração daquela gente simples, transformando cada rangido do chão ou farfalhar das árvores em um aviso sinistro de que o mal ainda estava à espreita, com tochas flamejantes iluminando a escuridão opressiva e machados firmemente empunhados. O povo da vila decidiu que era chegada a hora de enfrentar o mal que assolava suas vidas. Movidos por uma mistura de medo e fúria, eles marcharam como uma multidão enfurecida em direção à cabana amaldiçoada, determinados a pôr fim à maldição que pairava sobre suas cabeças como uma nuvem negra. A cada passo pela Floresta Negra, os galhos pareciam agarrá-los como garras invisíveis, e o som de seus próprios passos ecoava como um tambor fúnebre. Quando finalmente alcançaram a clareira onde a cabana se erguia, sombria e imponente sob a luz trêmula das tochas, foram recebidos por uma visão que gelou seus corações. Dona Úrsula estava parada à porta, envolta em uma aura sinistra. Seus olhos brilhavam como brasas vermelhas, refletindo tanto ódio quanto desdém. E um sorriso macabro e inabalável adornava seu rosto envelhecido. Ela não parecia surpresa ou temerosa. Ao contrário, parecia estar esperando por eles com a paciência de algo que já havia transcendido o tempo e a mortalidade. Antes que qualquer um dos aldeões pudesse avançar para detê-la, ela ergueu as mãos ossudas e murmurou palavras que nenhum humano deveria conhecer. Sons guturais e estranhos que pareciam rasgar o próprio tecido da realidade. O ar ao redor ficou denso, quase palpável, enquanto sua voz ecoava como um trovão distante. Era uma praga lançada contra todos que ousassem tocá-la. Uma maldição tão antiga quanto o próprio mundo, destinada a consumir qualquer um que cruzasse seu caminho. A multidão hesitou, alguns recuando instintivamente, enquanto outros tentavam resistir ao peso daquele poder sombrio que parecia pressionar seus peitos e sufocar suas almas. As chamas rugiram como feras enfurecidas, devorando a cabana e tudo o que havia dentro dela. A madeira antiga crepitava e estalava, cedendo ao fogo voraz que iluminou a noite com um brilho infernal. Dona Úrsula, cercada pelas labaredas que pareciam dançar ao seu redor como espectros vingativos, soltou gritos que ecoaram pela Floresta Negra como lamentos de outro mundo. Sua voz, carregada de dor e ódio, atravessava os corações dos aldeões que assistiam à cena de longe, paralisados pelo medo, mesmo depois que as chamas começaram a se extinguir, consumindo até o último resquício da cabana. Os gritos continuaram a ecoar, como se presos na atmosfera, reverberando entre as árvores e penetrando nas mentes daqueles que ouviam. O cheiro
nauseante de carne queimada, impregnou o ar, espalhando-se por toda a floresta como uma maldição invisível. Era um odor que parecia grudar na pele e nos pensamentos. Um lembrete cruel do que havia acontecido. No entanto, apesar do desejo de alguns em confirmar que a feiticeira estava realmente morta, ninguém se atreveu a dar um passo adiante para revirar as cinzas ainda quentes. As histórias sussurradas pelos mais velhos alertavam sobre o perigo de perturbar o que já havia sido entregue ao fogo. Diziam que tocar nas cinzas poderia despertar algo que nem mesmo o inferno ousaria conter. Assim, a cabana reduziu-se a um monte silencioso de destroços enegrecidos. Mas a sensação de que algo maligno ainda residia ali permaneceu, pairando como uma sombra sobre a vila e seus habitantes, que agora viviam sob a constante dúvida. Será que a maldição havia terminado ou apenas se transformado?